Olá! Você está prestes a ler uma história que vai mexer com suas emoções. Uma mãe que por 15 anos esperou por um sinal de seu filho desaparecido. E então chega uma carta. Mas o que essa carta revela é muito mais profundo do que ela jamais imaginaria. Histórias de abandono, redenção, amor e perdão se entrelaçam nesta narrativa comovente que nos faz refletir sobre segundas chances e o poder da honestidade. Se você quer descobrir o que escreveu Lucas naquela carta que mudaria tudo, continue comigo. De que cidade você está assistindo agora? Comenta aí. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias como essa que vão tocar seu coração e sua mente. Vamos lá! O outono de 2024 chegava com folhas douradas caindo sobre a pequena casa de tijolos vermelhos onde Mariana vivia sozinha há mais de uma década. Aos 73 anos, ela ainda arrancava as ervas daninhas do jardim que seu marido falecido tinha plantado havia 8 anos, ainda recebia cartas na velha caixa de correio preta instalada no portão. Aquela mesma caixa que Lucas e sua irmã mais velha, também desaparecida da sua vida por outras razões, costumavam abrir quando eram crianças, procurando surpresas que nunca chegavam. Naquele dia chuvoso de outubro, quando a carteira entregou um envelope de papel pardo envelhecido, algo profundo no peito de Mariana acelerou sem motivo aparente. A letra na frente do envelope era tremida, desconhecida, quase legível em alguns trechos, mas havia um detalhe que fez seu coração disparar de forma quase dolorosa. Era endereçada apenas à mãe, com aquela palavra escrita em maiúsculas e sublinhada várias vezes, como se o remetente precisasse garantir que ela soubesse exatamente para quem a mensagem era destinada. Mariana sentou-se lentamente na varanda de madeira gasta, aquela mesma varanda onde passara milhares de tardes esperando seu filho voltar da escola, esperando suas ligações que deixaram de vir, esperando notícias que nunca chegavam. Suas mãos tremiam descontrolavelmente enquanto segurava o envelope como se fosse feito de vidro frágil, incapaz de abrir aquele objeto que parecia queimar em suas mãos suadas. 15 anos. Exatamente 15 anos desde que Lucas saiu de casa numa manhã cinzenta de março, aos 18 anos, com uma mochila azul nas costas e um olhar que ela não conseguia interpretar completamente. Ele havia dito que precisava encontrar a si mesmo, que aquela pequena cidade do interior de Minas Gerais o sufocava, que as expectativas dos outros pesavam demais sobre seus ombros frágeis de adolescente. Ela o havia deixado ir porque acreditava que era o certo, que todo jovem precisa sair de casa para se tornar quem realmente é. 15 anos desde que receberá a última mensagem dele, uma ligação de celular que durou apenas 3 minutos, onde ele dizia que estava bem, em São Paulo, trabalhando em um bar numa região do centro da cidade, que estava conhecendo pessoas diferentes e que em breve entraria em contato com mais frequência. Depois daquele telefonema, nada. Nem respostas aos seus desesperados telefonemas que iam para a caixa de correio de um número que depois foi desativado, nem visitas nas datas importantes como Natal e Ano Novo, nem notícias trazidas por conhecidos que ocasionalmente viajavam para a capital. A polícia dissera àquela época que ele era maior de idade, que provavelmente tinha suas próprias razões para desaparecer, que não havia crime aparente, apenas um jovem que escolhia manter distância de sua mãe. Os anos passaram como uma ferida que nunca fechava completamente, uma dor crônica que ela aprenderá a carregar como alguém carrega o peso de suas próprias cicatrizes. Ela havia aprendido a viver com o vazio imenso que seu filho deixará, a aceitar que alguns filhos simplesmente escolhem não voltar, que alguns laços se rompem sem possibilidade aparente de conserto. Encontrava-se frequentemente aos domingos à noite, quando a solidão era especialmente aguda, folheando álbuns antigos de fotografias dele quando bebê, quando criança, nos primeiros anos da adolescência, antes do silêncio. Mas aquele envelope pardo, com sua caligrafia juvenil agora envelhecida pelo tempo e pela dificuldade visível de escrever, desafiava tudo aquilo que ela havia aprendido a aceitar. Com dedos artríticos e tremendo incontrolavelmente, Mariana rasgou o papel lentamente, respirando fundo para acalmar o coração acelerado. O envelope exalava um cheiro estranho, como de mofo e tempo, como se tivesse sido guardado num canto escuro por muito tempo antes de ser enviado. Dentro havia várias páginas douradas pelo tempo, e quando Mariana as desdobrou com cuidado, suas lágrimas começaram a cair antes mesmo de ela conseguir ler as primeiras palavras. A carta era longa, extraordinariamente longa, escrita em várias páginas de um caderno comum com linhas azuis que ainda eram visíveis apesar do tempo, com trechos em que a tinta havia desbotado como se tivesse sido escrita num período muito anterior àquela data de envio, talvez reescrita várias vezes. Lucas começava com um pedido de desculpas tão profundo e sincero que as lágrimas começaram a escorrer abundantemente pelo rosto enrugado de Mariana ainda no primeiro parágrafo completo.
Ele confessava que havia deixado a cidade não por rebeldia adolescente comum ou por aquela sede romanticizada de aventura que os jovens frequentemente sentem, mas porque havia passado os últimos anos de sua adolescência vivendo no medo constante e paralisante de decepcioná-la. Na escola, seus professores o chamavam repetidamente de preguiçoso, de alguém sem talento aparente, de um indivíduo que nunca chegaria a lugar nenhum na vida, de alguém cuja existência seria marcada pela mediocridade. Em casa, durante as refeições em torno da mesa de madeira escura que sua avó havia deixado de herança, via claramente o orgulho nos olhos de seu pai quando fazia comentários sobre os primos que eram médicos, cirurgiões bem-sucedidos, advogados de escritórios importantes nas grandes cidades. Essas conversas se tornaram rituais de humilhação indireta, onde Lucas era constantemente comparado a esses parentes que brilhavam em seus campos profissionais. Lucas escrevia que sentia um peso avassalador e quase físico sobre seus ombros frágeis de adolescente, como se já estivesse predestinado ao fracasso, como se tivesse nascido com um rótulo invisível que todos conseguiam ler menos ele. Quando chegou finalmente aos 18 anos, naquele março de 2009, simplesmente não suportou mais aquele sentimento sufocante de inadequação e resolveu fugir. Não apenas de casa, mas de si mesmo, da identidade que todos construíram para ele. A carta continuava revelando detalhes dolorosos sobre os primeiros 2 anos que Lucas viveu em São Paulo. Ele havia se visto numa espiral descendente de depressão profunda e solidão avassaladora. Trabalhava em diferentes empregos precários e temporários, desde garçom em bares à noite até entregador de pizza durante o dia, vivendo em kitnetes apertadas e úmidas na zona leste da cidade, dormindo literalmente nas ruas durante algumas noites quando o dinheiro das gorjetas e dos salários parcos acabava antes do mês terminar. Ele descrevia em detalhes angustiantes os primeiros 2 anos como um inferno genuíno de solidão extrema, arrependimento constante e desespero silencioso. Mariana lia com as mãos tremendo descontrolavelmente, revivendo através das palavras de seu filho todo o sofrimento que ele havia carregado sozinho naquela cidade grande e indiferente. Ele escrevia sobre as noites frias em que dormia em terminais de ônibus, sobre o fome que sentia, sobre os pensamentos escuros que o visitavam quando estava deitado em um colchonete fino num quarto sem janelas. Descrevia encontros com outras pessoas desesperadas na mesma situação, alguns deles envolvidos com drogas, alguns com histórias ainda mais trágicas que a sua. Lucas confessava que em mais de uma ocasião havia considerado seriamente não continuar vivendo, que havia estado perto de tomar uma decisão irreversível em várias noites onde a solidão parecia insuportável. Lucas explicava na carta como sua vida havia começado a mudar quando conheceu uma mulher chamada Dona Maria, proprietária de um pequeno restaurante de comida caseira no bairro do Brás. Ela o havia contratado como ajudante de cozinha apesar de suas aparências desgrenhadas e de sua falta de experiência profissional. Mais importante que o emprego em si, Dona Maria havia se tornado para ele uma espécie de mãe substituta, alguém que o via não como um fracasso irremediável, mas como um jovem que simplesmente ainda não havia encontrado seu caminho. Ela o deixava dormir num pequeno quarto atrás da cozinha do restaurante em troca de trabalho, oferecia-lhe 3 refeições por dia e, mais importante, oferecia conversas honestas e sem julgamentos. Dona Maria havia criado sozinha 3 filhos e entendia os complexos sentimentos que separavam pais de filhos. Lucas escrevia que passará aproximadamente 7 anos trabalhando naquele restaurante, aprendendo não apenas a cozinhar pratos tradicionais mineiros e paulistas, mas também a lidar com suas emoções e seus medos mais profundos. Durante esses anos de estabilidade relativa, Lucas havia se permitido sonhar novamente com um futuro que não fosse marcado pelo fracasso. Dona Maria o havia incentivado a fazer um curso profissionalizante em gastronomia num instituto público que oferecia bolsas para jovens em situação de vulnerabilidade. Lucas havia se dedicado completamente a esses estudos noturnos, trabalhando durante o dia no restaurante e frequentando as aulas à noite, com uma determinação que ele reconhecia não ter tido durante sua adolescência. Quando finalmente recebeu seu certificado em gastronomia, Dona Maria havia feito uma festa no restaurante com sua comida especial, convidando clientes frequentes e amigos. Lucas havia chorado naquele dia, não apenas pela conquista em si, mas porque percebera que era capaz de alcançar objetivos, de superar obstáculos, de ser mais do que aquele adolescente perdido e desesperado que havia saído de sua cidade natais anos antes. Depois do curso, Lucas havia conseguido um emprego melhor em um restaurante mais sofisticado na região central de São Paulo, inicialmente como sous-chefe e eventualmente progredindo para chefe de cozinha responsável por todo um setor do estabelecimento. Sua vida havia adquirido estrutura, propósito e significado. Ele começara a poupar dinheiro,
a morar em um apartamento pequeno mas digno, a desenvolver relacionamentos saudáveis com colegas de trabalho. Mas, apesar de toda essa reconstrução pessoal, Lucas confessava na carta que havia carregado a culpa pela sua ausência na vida de sua mãe como um peso crescente ao longo dos anos. A cada aniversário que passava, a cada Natal que se aproximava, ele pensava em ligar, em voltar, em explicar-se. Mas a vergonha e o medo de ser rejeitado paralisavam. E assim os anos continuaram passando, transformando aquele silêncio inicial em 15 anos de vazio. Lucas explicava que havia escrito aquela carta após um evento específico que havia ocorrido alguns meses antes. Dona Maria, sua salvadora e madrinha de facto, havia sofrido um acidente vascular cerebral enquanto trabalhava no restaurante. Ele havia passado semanas no hospital ao seu lado, segurando sua mão enquanto ela lutava pela recuperação. Durante aquele período de incerteza e medo, Lucas havia refletido profundamente sobre suas próprias escolhas na vida, sobre como havia desperdiçado tempo precioso com alguém que genuinamente o amava enquanto negligenciava sua própria mãe biológica. Quando Dona Maria finalmente recebeu alta do hospital, ainda parcialmente paralisada de um lado do corpo, Lucas havia tomado a decisão de finalmente enfrentar seu passado e tentar reconectar-se com Mariana. Ele havia começado a escrever a carta naquele dia, mas havia reescrito inúmeras vezes, deletando tudo e começando do zero repetidamente porque as palavras nunca pareciam suficientemente sinceras ou adequadas para expressar o que ele sentia. Ele havia consultado um psicólogo pela primeira vez em sua vida, buscando ajuda para processar os sentimentos de culpa, vergonha e medo que o impediam de clicar no botão enviar de um e-mail ou simplesmente ligar para a mãe. O psicólogo havia o ajudado a entender que o silêncio prolongado não era um reflexo de sua falta de amor pela mãe, mas sim uma manifestação de sua própria baixa autoestima e do medo da rejeição. Finalmente, após meses de rascunhos, terapia e autodescoberta, Lucas havia decidido escrever a carta à mão, de forma física e permanente, porque sentia que isso era mais honesto, mais real do que uma mensagem digital que poderia ser facilmente apagada. Ele havia entrado em contato com uma colega de trabalho cujo primo ainda morava em sua cidade natal e havia conseguido sua morada através dessa conexão. Aquela mulher havia entregue pessoalmente a carta no correio com instruções para enviá-la com cuidado especial, assegurando que chegasse às mãos de Mariana. Lucas escrevia que havia tremido enquanto colocava a carta na caixa de correios, tremido enquanto assinava os formulários do envio registrado, tremido enquanto se afastava daquele prédio verde cinzento, porque finalmente estava fazendo algo que havia adiado por 15 anos inteiros. Ele não tinha certeza se ela responderia, se perdoaria, ou se simplesmente jogaria a carta no lixo após ler apenas algumas linhas. Mas ele escrevia que precisava tentar, precisava dar aquela chance, não importava o resultado, porque manter aquele silêncio era corroer sua própria alma dia após dia. Nas páginas subsequentes da carta, Lucas começava a explorar com uma honestidade brutal as razões mais profundas de seu desaparecimento, indo além daquelas explicações iniciais de depressão e pressão familiar. Ele confessava que havia desenvolvido uma série de problemas de saúde mental durante sua adolescência que nunca havia sido diagnosticada ou tratada adequadamente. Descrevia sintomas que, quando listados cronologicamente, sugeriam que ele havia sofrido de depressão severa durante pelo menos os últimos anos de sua vida em casa, anos durante os quais sua mãe acreditava simplesmente que ele era preguiçoso ou desinteressado. Lucas escrevia que tinha vergonha de sua adolescência, da forma como havia tratado sua mãe por vezes, de como havia respondido com raiva e desdém às suas tentativas de ajuda. Ele compreendia agora que aquele comportamento não era deliberadamente cruel, mas era a manifestação de uma criatura que sofria internamente de formas que ela não conseguia compreender ou nomear. Mas além disso, Lucas havia descoberto algo profundo sobre sua identidade sexual durante seus anos em São Paulo. Ele havia se percebido como homem gay, uma verdade que havia permanecido latente durante sua adolescência mas que explodira em suas veias assim que chegou à grande cidade onde poderia ser quem realmente era. Em sua pequena cidade, especialmente durante a década anterior aos últimos anos, essa identidade teria sido praticamente impronunciável. Ele não culpava sua mãe ou seu ambiente por isso, mas reconhecia que aquela descoberta também havia contribuído para seu sentimento de não pertencimento, de estar vivendo uma mentira ao seu redor enquanto tentava satisfazer expectativas impostas. Lucas escrevia sobre seu primeiro relacionamento significativo aos 25 anos de idade, um relacionamento que havia durado 3 anos e que havia sido profundamente transformador para ele. Seu parceiro havia sido quem o havia incentivado inicialmente a procurar terapia, a confrontar seus demônios, a imaginar um futuro onde ele pudesse ser autêntico e honesto consigo mesmo.
Embora aquele relacionamento tivesse terminado amigavelmente, aquele homem permanecia como uma influência importante em sua vida. Lucas confessava também que havia tentado ligar inúmeras vezes durante seus primeiros anos em São Paulo, mas sempre havia desligado antes de completar a ligação, paralisado pelo medo de sua mãe não reconhecer sua voz ou pior, de reconhecê-la e exigir que ele voltasse, o que em sua mente perturbada naquele período significaria reentrar num estado de inadequação e morte psicológica. Continuando sua narrativa catártica, Lucas descrevia em detalhes específicos como havia finalmente construído uma vida significativa e satisfatória em São Paulo. Além de sua carreira como chefe que havia progredido consistentemente, ele havia desenvolvido uma rede social verdadeira, amizades profundas com pessoas que o conheciam completamente, que aceitavam sua identidade e que o amavam por quem ele realmente era. Ele havia se envolvido com uma organização sem fins lucrativos que oferecia cursos culinários gratuitos a jovens em situação de rua, procurando oferecer a outros a mesma oportunidade de transformação que Dona Maria havia lhe oferecido. Descrevia a alegria e a redenção que sentia ao ensinar um adolescente traumatizado como trabalhar com facas, como preparar um molho básico, como construir confiança através da criação de algo belo e saudável com suas próprias mãos. Essa atividade voluntária havia se tornado o centro de seu propósito de vida, tão importante para ele quanto sua carreira profissional remunerada. Lucas havia também adquirido um pequeno apartamento num bairro chamado Vila Madalena, um lugar que considerava sua casa verdadeira, que havia decorado com cuidado e amor, cheio de plantas vivas e livros que havia colecionado ao longo dos anos. Suas paredes exibiam fotografias de Dona Maria, de amigos queridos, de viagens que havia feito. Ele descrevia especificamente uma fotografia sua numa viagem à Bahia, onde havia finalmente começado a se aceitar plenamente como ele era, numa praia onde ninguém o conhecia e, portanto, poderia ser completamente autêntico sem medo de julgamento. Lucas confessava que havia considerado muito a possibilidade de nunca contar à sua mãe a verdade completa sobre sua sexualidade, imaginando que talvez isso fosse mais fácil para ela aceitar sua ausência do que aceitar essa dimensão adicional de quem ele era. Mas ele havia chegado à conclusão de que seria injusto oferecer a ela uma versão editada e sanitizada de si mesmo, que se ela fosse verdadeiramente sua mãe, precisaria conhecê-lo completamente ou não conhecê-lo em absoluto. Lucas escrevia sobre seus relacionamentos românticos mais recentes, incluindo um homem chamado Rafael com quem estava construindo algo potencialmente sério no momento em que escrevia a carta. Ele imaginava que talvez um dia poderia trazer Rafael de volta à sua cidade natal para conhecer sua mãe, para que ela pudesse compreender plenamente que seu filho, apesar de sua ausência, havia construído uma vida de significado, amor e autenticidade. Na seção mais emotiva da carta, Lucas chegava finalmente ao coração de tudo, seu pedido explícito de perdão e seu oferecimento de possibilidade de reconexão. Ele escrevia que compreendia completamente se sua mãe havia desistido dele, se sua raiva havia se transformado em indiferença, se ela havia decidido que seu filho estava tão perdido que não era digno de perdão. Ele não colocava nenhuma condição ou expectativa sobre sua resposta. Se ela não desejasse responder ou mesmo se desejasse ignorar a carta completamente, ele respeitaria aquela escolha, embora isso lhe quebrasse o coração. Mas ele oferecia a ela, simplesmente, a oportunidade de conhecer o homem que ele havia se tornado. Ele oferecia seus telefones, seu endereço de e-mail, a morada de seu apartamento em São Paulo, todas as formas através das quais ela poderia alcançá-lo se desejasse. Ele escrevia que entendia que sua mãe era agora uma mulher idosa, que seu tempo era precioso, que talvez ela não desejasse investir emocionalmente em reconectar com o filho que havia desaparecido durante 15 anos de sua vida. Mas ele rogava que ela soubesse que o amor que ele sentia por ela havia permanecido constante durante todo esse tempo, que cada dia ele pensava em situações que desejava poder compartilhar com ela, que cada vez que seu trabalho recebia reconhecimento, sua primeira instinto era desejar que ela soubesse e estivesse orgulhosa. Lucas escrevia especificamente sobre detalhes privados que apenas sua mãe conheceria, como o nome especial que ela o chamava quando era criança, como ela cantava uma música de ninar enquanto colocava para dormir, como ela havia escondido seu dinheiro de emergência numa lata de café na cozinha durante aquele período em que seu pai havia passado por dificuldades financeiras. Esses detalhes pessoais eram sua forma de provar que ele não havia esquecido, que sua memória daqueles primeiros anos antes da complicação era cristalina e preciosa. Ele oferecia também a possibilidade de reparação material, mencionando que havia economizado dinheiro ao longo dos anos e que gostaria de ajudar sua mãe com qualquer necessidade que ela pudesse ter, qualquer reparo na casa, qualquer despesa médica, qualquer coisa que pudesse aliviar a carga de viver sozinha na velhice. Mas mais importante que dinheiro,
Lucas escrevia que desejava poder ser um filho novamente na medida em que fosse possível, não um filho que vivesse com ela, mas um filho que ligasse regularmente, que visitasse quando fosse possível, que estar presente em sua vida de formas concretas e significativas. As últimas páginas da carta continham mensagens mais breves, como se Lucas estivesse esgotando sua capacidade emocional para manter essa narrativa. Ele escrevia sobre seu medo específico do que viria a seguir, sua ansiedade sobre a possibilidade de rejeição após ter finalmente reunido a coragem de se revelar. Mas ele escrevia também sobre uma sensação nueva de paz que havia invadido seu peito desde que colocou a carta no correio, como se um peso imenso houvesse sido aliviado apenas pelo ato de tentar. Ele não acreditava mais que seu passado definia completamente, que seus erros adolescentes o marcassem para sempre. Ele havia aprendido, através de anos de luta silenciosa, de terapia, de relacionamentos saudáveis, de trabalho significativo, que o arrependimento era transformador quando acompanhado de ação genuína e disposição para mudar. As últimas linhas da carta eram simples e diretas. Mãe, se você estiver lendo isso, significa que você chegou até aqui. Obrigado por me dar essa chance. Eu não sei o que virá em seguida, mas preciso que você saiba que o amor que sinto por você, que sempre senti, não foi diminuído pelos anos de silêncio. Ele apenas se aprofundou, amadureceu, transformou-se em algo mais real e menos condicionado pelas expectativas da adolescência. Seja qual for sua decisão, quero que você saiba que você foi uma mãe que me amou, que tentou seu melhor, que não merecia ser abandonada como fui. A responsabilidade pelo silêncio é integralmente minha. Com amor infinito e esperança cautelosa, Lucas. Quando Mariana terminou de ler a carta, em algum momento entre o anoitecer e a noite, ela estava deitada no chão de sua varanda, seus ombros tremendo com soluços que pareciam vir das profundezas de seu ser. Ela releu certos trechos várias vezes, procurando em cada palavra o garoto que havia criado, tentando reconciliar aquele adolescente perdido com o homem que aparecia através das linhas da carta. Seu primeiro impulso foi correr para o telefone, mas ela se forçou a esperar até poder estar mais calma. Sentou-se durante horas naquela varanda, observando as estrelas aparecerem, segurando a carta contra seu peito como se fosse possível abraçar seu filho através do papel e da tinta. E pela primeira vez em 15 anos, Mariana não sentiu apenas o vazio do abandono, mas também a possibilidade, tênue mas real, da cura.